Meu aniversário, tô aqui com champanhe aqui, ó. E parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ó, só tem algumas vezes que eu apareço aqui com champanhe ou mimosa. Ou meu aniversário, ou Natal, Ano Novo, ou quando algum bolsonarista vai preso. Que tá pra acontecer muito em breve, viu? Vai ter bolsonarista preso muito em... Feliz aniversário! Ó, minha esposa aqui, ó, invadindo o vídeo aqui. Ó, vai ter bolsonarista preso. Os bolsonaristas estão em pânico porque eles recorreram agora ao Arthur Lira para tentar escapar da prisão. O que aconteceu? Essa semana tivemos a busca e apreensão na casa e no gabinete do Carlos Jordi. E aí os bolsonaristas ficaram em pânico. Eu mostrei aqui a repercussão, mostrei o Nicolas, Gustavo Guerra fez vídeo quase chorando, a Carla Zambelli está maluca nas redes sociais, a Bia Kicis também, a Júlia Zanata, enfim, todos os bolsonaristas que atacam as instituições passaram a atacar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Até o astronauta Marcos Pontes, o Mourão, enfim, alguns que estavam aí meio sumidos, reapareceram para atacar o STF, o Alexandre de Moraes, e defender o amigo que está para ser preso. Pois bem, o que acontece é o seguinte, os ataques não ficaram só nas redes sociais. Os bolsonaristas passaram a ligar para o Arthur Lira e encher o saco do presidente da Câmara dos Deputados dizendo o seguinte, olha, é um escárnio que o Supremo Tribunal Federal mande fazer uma operação de busca e apreensão no gabinete de um deputado, na Câmara dos Deputados, e o senhor Arthur Lira vai deixar isso acontecer? Como que o Alexandre nem sequer avisou ao senhor presidente da Câmara dos Deputados e aos deputados que fariam uma operação dentro da Câmara? Onde está a sua autoridade, Arthur Lira? Então, alguns aí mais exaltados chegaram em conversas. Veja, tem uma parte engraçada aqui. Nenhum deles se exaltou como o Arthur Lira em conversa direta com ele, mas em conversas com aí interlocutores do Arthur Lira, alguns se exaltaram, disseram que o Arthur Lira está perdendo autoridade e tudo mais. Lembremos, eu estou falando aqui faz alguns meses, que o principal assunto na Câmara dos Deputados, faz meses, hein? É a eleição para presidente da Câmara dos Deputados que vai ter em fevereiro do ano que vem. Eles já ficam ali articulando e falando da eleição 1 ano e meio antes, tá? E aí o Arthur Lira fica preocupado, né? Ele pode perder votos preciosos e tudo mais, só que tem um problema nisso aí. O problema é que o Valdemar da Costa Neto falou algumas vezes ao longo do ano passado que o PL vai ter candidato próprio para a presidência da Câmara e que muito provavelmente vai ser algum bolsonarista candidato a presidente da Câmara, porque o PL tem que, por ser o maior partido, segundo o Valdemar, o PL tem que se impor. Então Arthur Lira já não conta com os votos dos deputados bolsonaristas. Ele não está contando com esses votos para eleger o seu sucessor, então a pressão deles não surte efeito no Arthur Lira. Quando a Carla Zambelli sofreu uma operação de busca e apreensão, e ela sofreu duas, né? Mas a última que foi no gabinete dela, a Carla não teve o apoio que está tendo o Carlos Jordi, tá? A Carla, ela é uma pessoa que faz muito, uma deputada que faz muito barulho aí, a gente vê ela cometendo crimes, produz provas contra si mesma de uma maneira assim exemplar. É raro ver uma pessoa que produz tantas provas contra si mesmo como a Carla Zambelli faz. E aí, nos bastidores, a Carla não é uma grande articuladora, então quando ela sofreu busca e apreensão, ela tentou ali apoio do Arthur Lira, tentou apoio das bancadas ali de extrema-direita e de direita, dos evangélicos, e não teve apoio nenhum. Nenhum. Só ali no bolsonarismo raiz ela teve alguns apoios. E ali, na época, o Arthur Lira não deu nenhuma declaração pública a favor da Carla Zambelli, ninguém ali do entorno do Arthur Lira deu declaração pública a favor da Carla Zambelli, e ninguém chegou a criar não uma crise, mas criar algum tipo de constrangimento ao STF dizendo que, olha, nós deveríamos ser avisados quando tem uma operação dentro da Câmara. Contra deputado na casa dele é uma coisa, mas dentro do prédio, como é que um poder manda invadir o outro? Não teve nada disso. Agora, os bolsonaristas aí acionaram os senadores, os deputados todos para pressionar o Arthur Lira para dizer, peraí,
Então, eles já disseram o seguinte, eles querem tirar da pauta a PEC que limita ali, colocar na pauta a PEC que limita decisões monocráticas do STF. Eles querem incluir nessa pauta que um ministro não pode, por decisão monocrática, determinar busca e apreensão na casa de um deputado, de um parlamentar, de alguém que tenha foro privilegiado. O que eles estão querendo na prática é que quando vai ter busca e apreensão na casa de um deputado, tem que ter uma votação entre os 11 ministros do STF. Aí, obviamente, o André Mendonça, o Cássio Nunes vaza para eles, vai ter busca e apreensão ali, ou alguns dos inúmeros assessores de algum dos 11 ministros pode vazar para quem vai ter ali a casa e tudo mais invadido. É isso que eles querem, viu? Então, eles querem colocar isso na pauta da Câmara dos Deputados. Só que tem um problema. O Arthur Lira não tá afim. O Arthur Lira, ele não entende que é uma falta de autoridade dele o fato do STF determinar uma busca e apreensão na Câmara dos Deputados. Se tem indícios de que um deputado cometeu crime, obviamente o STF não tem que avisar o presidente da Câmara. Até porque tem risco de vazamento. Nem do Arthur, não estou nem falando do Arthur Lira vazar ou algum assessor dele, mas na comunicação ali pode ter algum vazamento, algum funcionário da Câmara, alguma coisa assim, e ali a pessoa que vai sofrer busca e apreensão tira as provas, e aí tem obstrução de justiça. Então, para que esse problema não aconteça, o STF, obviamente, não pode avisar. Imagina o STF dizendo, olha, ô Arthur Lira, os bolsonaristas querem que o STF peça autorização da próxima vez. Eu posso, imagina o Alexandre, eu posso aí autorizar uma busca e apreensão no gabinete da Júlia Zanatta? Posso? Ah, não? Ah, pô, que pena, tava precisando de umas provas que tem ali. Tá bom, viu, Arthur Lira? Obrigado, abraço. Dá para imaginar isso aí? Ou pior, Arthur Lira, eu vou fazer uma busca e apreensão aí no gabinete do Nicolas, viu? Tá? Só para você ficar sabendo, vai ser amanhã. Não, né? Obviamente não. A polícia vai lá, tem o elemento surpresa. Então, o Arthur Lira, ele tenta ali manter os bolsonaristas mais ou menos calados, então ele tenta ali nos bastidores dar para eles algum tipo de não é bem assim e tal, colocar panos quentes, mas o que o Arthur Lira quer é ver esse pessoal aí o mais longe dele possível, porque o Lira ele tem ligações fortes com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele deu uma entrevista bem contundente à agência Reuters, em que ele disse o seguinte, olha, o Bolsonaro ele tem responsabilidade inequívoca nos atos terroristas do 8 de janeiro. E aí, em outros momentos da entrevista, ele diz, todos os envolvidos, sejam parlamentares ou não, serão responsabilizados. Ele não fala presos, responsabilizados é presos. E aí, o Arthur Lira tem ligação, ele sabe, olha, a coisa vai ficar bem feia para esse pessoal. Eu não vou ficar encampando briga para esse pessoal, ainda mais lembremos, o Arthur Lira, o mandato dele está por uma liminar, tá? É uma liminar, uma assinatura de um ministro do STJ e o Arthur Lira perde o mandato, tá? Não é só que ele sai da presidência da Câmara, ele perde o mandato. É isso que acontece com o Arthur Lira. Então o Arthur Lira ele não vai ficar brincando com fogo ali, cutucando a onça com vara curta, quando ele sabe que a tendência agora é chegar uma avalanche. Muitos falam, olha, Thiago, tá demorando aí, não vai dar em nada, só que os bolsonaristas já entenderam, vai dar sim. Vai ficar muito feia a coisa para esse pessoal que tem todo o golpe de Estado. Alguns bolsonaristas parlamentares, como Mourão, Damares, o próprio astronauta, eles passaram a atacar o Alexandre agora, e olha, não estava atacando assim dessa maneira, mas passaram aí a atacar em bloco, e passaram também nos bastidores a tentar aí alguma coisa, a levantar ali o que a gente pode fazer para atacar o STF, para criar uma crise institucional, para desestabilizar. Por quê? Porque eles têm muito contato com o Carlos Jordi, ele é o líder da oposição. Pegando o Carlos Jordi, os celulares dele, que é o que aconteceu, pega-se conversas dele com todo mundo, fora os grupos todos em que ele está. O Carlos Jordi, pelo que dizem aí bolsonaristas que saíram na imprensa, ele não fazia ideia de que havia a possibilidade de a Polícia Federal chegar na casa dele nesse exato momento. Porque tá todo mundo falando, inclusive eu, olha como a Polícia Federal trabalha em sigilo. Tá todo mundo falando o seguinte, olha, vamos pegar os militares, vamos pegar o Bolsonaro, o Alexandre e o Gonê falaram também de militares, tudo mais. Aí você fala, caramba, ninguém imaginou que iam pegar o líder da oposição e pegar ali as provas que estão com ele para depois pegar todo o entorno dele, que são todos os parlamentares de oposição. Então,
começa a bater aí o desespero em todo mundo. Por isso que você vê alguns senadores que estavam calados na moita, davam uma declaração contra o governo aqui, ali, que é o trabalho deles, né, são de oposição, mas que não estavam atacando a instituição e agora estão. O bolsonarismo entende que se eles criarem uma crise institucional, tem mais chance de que isso dê em pizza. Só que não vai ter crise nenhuma, porque nem o Arthur Lira e nem o Pacheco querem brincar aí com o Alexandre e com o Gonê. Não querem brincar com os dois. O Pacheco está sendo pressionado, ele quer apoio da bancada bolsonarista, ele já tentou ali atacar o STF no ano passado, porém o que foi dito aí publicamente, agora você imagina nos bastidores, mas publicamente foi dito, Barroso até chegou a falar, estava no exterior aí essa semana, e falou, olha, vai ser todo mundo preso. Tá vindo não é uma onda não, é um tsunami que tá vindo aí, não vai dar pra surfar essa onda ninguém não, vocês vão ser arrastados aí pra cadeia, todo mundo, então quem tentar vai se dar mal. Aí, no meio disso, o Carlos Jordi deu uma declaração dizendo que, olha, eu estou aqui, ele deu uma declaração para a Folha e uma declaração também para um outro portal, dizendo que a bancada inteira da oposição está indignada, que isso não pode acontecer, que, olha, a gente estava aqui trabalhando, eles pegam o celular do líder da oposição, aí eles vão saber as estratégias da oposição, como se fosse um negócio assim, nossa, a estratégia deles é disseminar fake news de alguma coisa, sempre essa a estratégia deles. Sempre essa. Uma coisa que apavorou os bolsonaristas foi o seguinte. Tivemos a CPI do golpe, CPMI do golpe. A CPMI pediu ali indiciamento de mais de 60 pessoas. Esses documentos estão ali com a investigação já quase toda mastigada na mesa do Gonê. Muitos bolsonaristas, eu vou dar nomes aqui, o próprio Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Nicolas, eles estavam mais calmos, porque eles imaginaram o seguinte, olha, a gente pediu para a Polícia Federal compartilhar as provas das investigações com a gente. E a Polícia Federal compartilhou provas aqui, tem provas e tudo mais, muita gente foi indiciada, mas não tem nada contra a gente. Então a Zanata olha aquilo e fala, não tem nada contra mim. Yes! O André Fernandes, deputado aqui, também vai ser o próximo, um dos primeiros a cair vai ser ele. Foi um dos maiores incentivadores. O André Fernandes, não tem nada contra mim. Yes! Aí imagina, Eduardo Bolsonaro, pô, não tem nada contra mim. Yes! E aí, isso é uma coisa que chama viés de confirmação. Eles querem acreditar numa coisa e várias pessoas querem acreditar na mesma coisa e uma vai confirmando para outra, realmente é isso. Eles queriam acreditar que a polícia não tinha nada contra eles. Que a Polícia Federal está investigando os atentados aí do dia 8 de janeiro, tudo mais, mas que vai pegar aí meia dúzia e só. Só que a partir do momento que sai um relatório dizendo que tem mais de 640 interações entre o Carlos Jordi com um dos líderes golpistas e pega o Carlos Jordi, todo mundo fica assim, peraí. Nada, o nome do Carlos Jordi não foi nem citado em nenhum dos documentos enviados pela Polícia Federal à CPMI. Agora, olha, quem é plantonista, para você é uma coisa muito óbvia, porque se você assiste os vídeos do Plantão Brasil, nem precisa assistir todos, mas se você assistir alguns dos vídeos, você já deve ter me visto falar que a Polícia Federal não compartilhou quase nada com a CPMI, assim como não compartilhava com a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Por ter medo de vazamento e medo de que os investigados tenham acesso em que pé está a investigação. Então, só agora, estamos aí, meu aniversário aqui, 20 de janeiro de 2020 e 2024, os bolsonaristas perceberam, nossa, então a Polícia Federal não tinha compartilhado com a CPMI tudo que eles tinham. Então, aquela calma que alguns bolsonaristas estavam sobre, alguns estavam calmos, outros estavam vendo que a coisa estava ficando feia, mas ainda tinha aquela esperança. A calma que alguns tinham foi embora, foi para o espaço. Então, por isso que agora tem um desespero muito grande de todos os parlamentares bolsonaristas. Eles não sabem que pé tá isso. Todos tiveram acesso ali aos documentos que a Polícia Federal enviou, viu? Quando a polícia envia coisas de uma investigação para uma CPI, para uma CPMI, mais de 30 parlamentares têm acesso a isso. Aí, obviamente, eles vão compartilhando entre si, viu? Não pense que não. A gente fica sabendo da maioria das coisas, muitas coisas ali eles compartilham entre si. Então eles viram ali e falaram, pô, não fui citado. Yes! Só que agora eles viram que sim, eles estão na investigação. É um pessoal muito burro, é uma coisa óbvia. Pô, pra mim é óbvio.
Para quem assiste Plantão Brasil, se não era óbvio, agora você pensa, pô, é óbvio que a polícia não vai dar as provas e em que pé está a investigação toda para os investigados, porque alguns parlamentares, o Eduardo Bolsonaro era parte da CPMI, pô. O Eduardo Bolsonaro, o André Fernandes, um dos maiores incentivadores dos atos golpistas, era membro da CPMI. Quer dizer, pô, aí não tem como. Agora perceberam. Por isso, tá esse pânico todo, mas calma, viu? A coisa vai piorar bem. O Arthur Lira já deu uma negativa bem negada para eles. Falou, ó, não vai ter isso aí que vocês querem. Crise, o peitar o STF, não. Vocês aí se arcarem com alguma coisa, vocês que tenham responsabilidade se fizeram alguma coisa de arcar com o que vocês fizeram. É isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Quem não é inscrito, dá a inscrição aí de presente de aniversário. Vamos continuar aqui, ó. Champanhezinho e falou!